Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rucine Carvalho, para quem já me conhece, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo é especial para a galera que me acompanha aí pelo Instagram. Eu fiz um story lá com algumas perguntas e falei que selecionaria aí de 5 a 10 perguntas para estar respondendo aqui num vídeo no YouTube. E hoje eu vim aqui e selecionei 5 perguntas que a galera me fez lá e vou estar respondendo para vocês. Então vamos lá, acompanha aí o vídeo, hein? Vem comigo. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Quais são os benefícios do Muay Thai para a saúde e o sistema respiratório? Não somente o Muay Thai, mas os benefícios de se praticar qualquer arte marcial são inúmeros. O aumento da sua coordenação motora, facilidade para respirar, maior força muscular, definição muscular, né? Porque toda arte marcial ela envolve vários aspectos, né? Você tem ali um trabalho geralmente de força, você tem um trabalho de respiração, às vezes para cada golpe é um tipo de respiração, em certos momentos da prática a respiração é outra. Fora os exercícios que a gente pratica, os golpes que você pratica repetidas vezes, isso vai levar a um aumento aí da sua resistência física, definição da sua musculatura, né? E com certeza também a sua capacidade aí cardiovascular. Os benefícios são inúmeros para a saúde, o sistema respiratório em si também vai ser beneficiado aí por essa carga de exercício que a gente pratica na arte marcial. Desde ali dos exercícios que você faz, dos golpes que você pratica, até a utilização da respiração para fazer cada golpe, né? Então, de uma certa maneira, você aprende mais a controlar a sua respiração, tanto praticando a tua arte marcial, o Muay Thai, ou até mesmo fora disso, tá? Não sou especialista nisso, eu estou falando por experiência própria e também porque já pesquisei aí sobre especialistas falando isso aí a respeito dos benefícios da arte marcial para a nossa saúde e, como você perguntou aí, para o nosso sistema respiratório. Pergunta número 2. Quais são os seus objetivos após essa pandemia? A pandemia foi uma coisa assim avassaladora nesse ano de 2020, né? 2019 foi um ano de muito trabalho aqui pra gente. Em 2020 a gente estava todo mundo feliz que ia também ser um ano de muito trabalho, muitos desafios, em competições, em treinar nosso pessoal para desenvolver bacana. E o que aconteceu? Infelizmente, o nosso maior desafio está sendo o inimigo, vamos lá, invisível, né? O inimigo que impossibilitou a gente correr atrás dos nossos objetivos. Então, assim, algo totalmente inédito, né, e inesperado, né? A gente não tinha noção de que isso ia acontecer. Nós realizamos o RC Thai Fight em dezembro e essa doença lá na China já estava acontecendo, né? E nós não fazíamos ideia que isso ia chegar aqui na proporção que chegou. Então é uma coisa até difícil de falar, né? Quais são os seus objetivos após a pandemia, porque não sei como o mundo vai ficar depois disso, né? E até um pouco preocupante para a gente. Eu acho que também alguns outros líderes, né, que desenvolvem os projetos também devem estar preocupados com isso. E no âmbito da arte marcial, que é uma coisa da luta, o esporte de combate, é uma coisa que requer muito contato. E hoje a gente está tendo isso aí que impede que esse contato esteja acontecendo. É algo complexo, a gente tem que esperar, mas assim, todos os projetos que nós iríamos realizar agora, desde de março, abril, que ia ser o RC Thai Fight 2, que acabou sendo cancelado aí por causa dessa pandemia, eles estão ainda de pé e nós vamos colocá-los em prática, né? Após isso aí tudo voltar ao normal. Após essa pandemia e o Covid passar, a gente vai colocar nossos projetos em prática e vamos torcer aí para o mundo voltar ao normal o mais rápido possível. Pergunta número 3. Mestre, qual o papel das artes marciais no atual cenário de medo que vivemos hoje? Realmente essa doença trouxe para as nossas vidas muito medo, né? Através dos veículos de comunicação, através das redes sociais, muitas informações que acabam gerando confusão na nossa mente. E um grande problema que a gente tem é que no mundo atual, quando se fala de arte marcial, fica uma coisa assim meio vaga, porque nós não temos muitos artistas marciais, nós temos muitos atletas, muitos competidores, mas aquele negócio da arte marcial, aquele senso crítico, aquela capacidade de manter a calma, muita gente não está tendo. Então eu acho que o papel da arte marcial nisso aí hoje, dos líderes de equipe,
eu acredito que seria manter primeiramente a calma, né, que é um momento muito difícil. Muita pessoa que eu conheço, principalmente das grandes capitais, fecharam suas academias, não estão tendo mais fontes de renda. Eu acredito que a arte marcial ela vai muito além simplesmente de uma luta, simplesmente da prática de um golpe, da prática de uma modalidade. Eu acredito que quando a gente fala, eu sou um artista marcial, eu pratico uma arte marcial, você tem que imaginar um contexto bem mais abrangente, que vai, vamos dizer assim, atingir todas as áreas da sua vida. E no momento que a gente está passando hoje, no meio dessa doença, no meio desse caos todo, acho que é aquele momento ali de quem é artista marcial, parar e pensar qual é o que eu devo fazer, qual é a atitude que eu devo tomar, o que meus alunos estão passando agora, como eu posso ajudar alguém nesse cenário. Então eu acho que nós, como artistas marciais, temos que pensar desse jeito, né? No momento de você pegar ali o reconhecimento que você tem, manter sua calma, pensar em alguma coisa útil que você possa fazer, seja compartilhando uma mensagem com a galera, seja acalmando alguém que está em pânico, seja doando algum alimento para alguém que está passando necessidade, organizando algo na sua comunidade ali, lógico, seguindo as normas de saúde, dos decretos municipais, organizando alguma coisa online para ajudar alguma família. Enfim, o artista marcial, acho que nesse momento ele deve ser um cara que vai servir a comunidade, né? Ali onde ele está instalado, onde ele vive, o meio onde ele está convivendo. Não só do artista marcial, mas eu acho que de todo cidadão essa é a missão. De um modo geral, eu acho que é isso. A arte marcial, ela vai ter esse papel agora, né? Você que pratica ali não somente os movimentos, não somente os golpes, não somente a tua modalidade, mas você vive a tua arte marcial, você tem todo um conceito filosófico por trás daquilo ali. É o momento de pôr em prática aqueles princípios de não desistir, aquelas máximas que a gente tem, né, de ir até o final, de lutar, de usar a inteligência para vencer um combate, de usar a estratégia. Eu acho que é hora de colocar isso aí tudo em prática na vida real, né, enfrentando esse momento aí tão difícil que a gente está passando. Quarta pergunta: quais as maiores dificuldades o atleta enfrenta para ganhar um certo destaque? A vida de atleta, eu acredito que ela não é fácil em nenhum lugar do mundo. Mas quando a gente traz para o Brasil, quando a gente traz mais ainda para o interior do Brasil, uma coisa bem mais complexa. O atleta já tem uma rotina bem dura, né, de treinamentos, para ele chegar bem preparado no seu combate. Enfrenta ainda outras dificuldades, que é, por exemplo, a falta de um apoio para fazer a viagem, para ir para a competição, falta de apoio para pagar a inscrição dele numa competição, falta de apoio para ajudar ele na preparação. E eu acredito que hoje a maior dificuldade do atleta no Brasil é o apoio financeiro, seja para custear uma viagem dele, seja para auxiliar ele aí no seu dia a dia, na sua alimentação, nos seus custos, né? Então eu acho que a principal dificuldade hoje em dia para o atleta no Brasil é isso, é a dificuldade financeira. É uma coisa chata, né? Porque o atleta trabalha tanto ali para ter um reconhecimento e tal, e não ser valorizado não é algo legal. Alguns atletas trabalham de uma maneira mais inteligente, conseguem aí ter um pagamento melhor, eles cobram mesmo, conseguem alcançar melhores resultados, mas a grande maioria luta campeonatos que não pagam bem ou que nem sequer pagam. Então, mas é algo que está melhorando, a galera está começando a ter uma visão e tudo mais. A solução para isso, eu acredito que seria o trabalho inteligente do atleta. Não adianta você só cobrar ali que você quer que alguém te ajude se você não tem nada a oferecer, mas isso é um conteúdo que vai ficar para outro vídeo. Então, se eu tivesse que numerar aí a dificuldade para o atleta hoje no Brasil, eu diria que a maior dificuldade é essa. É a dificuldade financeira, de arrumar patrocínio, de se manter e de receber aí também para fazer o seu trabalho, porque ou não, isso é um trabalho, cara. E muita gente ainda não reconhece, mas isso é um trabalho. Então, essa para mim é a maior dificuldade. E agora a última pergunta número 5. Quais as suas 3 referências na arte marcial? Então, galera, quem me conhece sabe, eu não sou um cara que me prende a um estilo. Eu dou aula de Muay Thai, as minhas competições, a maioria delas foram na regra do Muay Thai, mas eu sou um cara muito flexível nesse âmbito marcial, até porque eu compreendo a arte marcial como um todo, e que o Muay Thai, o Kickbox, o Boxe são apenas regras de combate, né? Mas a arte marcial, para mim, é algo que abrange tudo aquilo ali. Então é por isso que eu sou um amante das artes marciais. Competi na regra do Muay Thai, já competi na regra do K1, já competi na regra do Boxe, do Jiu-Jitsu
e se Deus me der a oportunidade eu vou competir em muitas outras modalidades. Por que eu falei isso? Para fazer aí essa abertura, porque a pergunta que me foi feita diz respeito à arte marcial, né? Então é o contexto total da coisa. Inclusive depois nós vamos fazer um vídeo falando aí sobre isso, sobre arte marcial, né? Porque o Muay Thai, o kickboxing, o boxing são esportes, são regras de combate, né? E a arte marcial seria algo que, na minha opinião, abrangeria isso tudo, né? Porque são técnicas de combate e muito mais além disso. Então, depois dessa introdução aí, vamos lá, as minhas 3 referências dentro da arte marcial. Em terceiro lugar, é o professor Crispim, lá de Palmas. É um cara que, antes de conhecer ele, eu só escutava histórias dele, né? Histórias das lutas que ele fez. E após conhecer ele, eu vi que ele é um cara que eu diria que é um verdadeiro artista marcial. Porque ele defende a visão marcial dele, ele defende a técnica que ele ensina, e ele foi um cara que passou grande parte da vida dele lutando, né, representando ali a sua escola de luta. E isso para mim é a definição de um artista marcial. É o cara que tem uma filosofia de combate e prova ela na prática, defende aquela escola de combate na prática. Isso para mim é o artista marcial. O professor Crispim foi um cara que já competiu no jiu-jitsu, no karatê, no kickboxing, no Muay Thai, no boxe. Ele é um artista marcial de fato e é um cara que eu conheci, né? Então eu tenho muito orgulho de ter conhecido ele. É um cara que influenciou muito na minha caminhada. Quando eu conheci ele, um cara que puxava muito a minha orelha. Talvez um dia eu vou até fazer um vídeo sobre isso também. Era um cara que me cobrava muito, né? Muitas vezes eu fui lutar, eu ganhei lutas e ele sequer me elogiava e já me dava uma bronca na hora que eu descia no ringue para comemorar. O professor Crispim é um cara 100%, professor, um forte abraço. Agora a minha segunda referência. Para esse segundo lugar eu teria 3 caras que eu admiro muito. É o José Aldo, o Anderson Silva e o Saenchai. Então são 2 atletas aí de MMA e um atleta de Muay Thai. Mas para esse segundo lugar eu vou ficar aí com o Saenchai, que para mim é um gênio do Muay Thai, um gênio da arte marcial também, por mais que ele lute só Muay Thai, na regra do Muay Thai, o Saenchai é um verdadeiro artista marcial, né? Porque muita gente hoje está se prendendo a um conceito, Muay Thai, no Muay Thai não nada para trás, no Muay Thai você não pula demais, no Muay Thai você não faz golpe acrobático, e o Saenchai joga por terra esse argumento, porque se você pega o Saenchai, é um cara que movimenta muito, é um cara que pula muito, é um cara que faz muito golpe inusitado, e é um cara que anda para trás, ele movimenta, e ele é o cara. E eu acho que assim, nos esportes em geral, nos esportes de combate, o Saenchai, ele é um cara que está dentro de uma matrix, sabe? Ele tem um controle total ali, e é por isso que eu falo, o Saenchai não é um atleta, o Saenchai é um verdadeiro artista marcial. O Saenchai para mim é um gigante dos esportes de combate e da arte marcial. Cara, ele é surreal, entendeu? A movimentação dele é diferente, ele tem um estilo que parece tão leve, mas ao mesmo tempo é muito violento e muito eficaz. Então, o que diferencia ele aí da grande parte dos atletas de Muay Thai? O Saenchai entra numa luta, parece que ele tá brincando com o cara, e o que eu acho mais incrível é isso aí, porque ele vai contra aquilo que hoje em dia o pessoal pensa, que você tem que ficar paradão, esperando seu adversário fazer uma coisa, ficar tomando golpe. O Saenchai não, ele é um cara que ele usa esquiva. Inclusive eu já vi o Saenchai fazendo o pêndulo, que é uma coisa que a galera condena muito, o Saenchai já fez isso. O cara é sinistro, chuta pulando, então... Cara, ele vai contra tudo, por isso que eu acho ele um verdadeiro artista marcial, porque ele não se cristalizou ali naquele lance da regra, ele não se cristalizou naquele lance de uma verdade absoluta. O cara é versátil, o cara bota para quebrar e faz acontecer e mostra que funciona. Por isso que ele é uma das minhas inspirações, aí eu colocaria ele em segundo lugar, é uma das referências que eu tenho particularmente. E agora a minha principal referência nas artes marciais. Nada mais, nada menos que Bruce Lee. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai locava na locadora na época. Não sei se vocês lembram e a galera mais jovem vai lembrar. Não que eu seja velho, também sou jovem. Mas meu pai locava aqueles filmes do Bruce Lee e levava para casa pra gente assistir, né? E eu lembro que na época eu era criança, meu pai me contava muitas histórias do Bruce Lee e como foi, né? Como eram os filmes dele, o que a galera pensava dele. Então ele me contava que o Bruce Lee era um cara que era muito rápido, um cara que ninguém tinha vencido ele, que era um grande artista marcial reconhecido no mundo todo. Mas naquela época eu era criança, não tinha acesso à internet e tudo mais.
E depois que eu cresci, que tive acesso à internet, acesso a ter um celular, eu continuei essa paixão aí pelo Bruce Lee, pela história dele, né? Através dele conheci o Mestre Pimenta, que foi um dos mestres dele. E cara, uma história incrível, e eu tenho o Bruce Lee como referência, justamente pelo mesmo motivo que eu falei do Saenchai. Ele é um cara que revolucionou, vamos dizer assim, o mundo das artes marciais. E não somente das artes marciais, mas nos filmes dele, ele transmitia muitas mensagens filosóficas, inclusive mensagens contra o racismo, mensagens contra, vamos dizer assim, uma mente fechada, né? E aquela filosofia que o Bruce Lee tem, de ser como a água, aquilo é incrível, cara. Aquilo é incrível e é uma coisa que se aplica totalmente à sua vida, né? Inclusive ao cenário que nós estamos vivendo hoje. Ser como a água, se mudar as situações. A água pode fluir, mas também pode destruir. Ou seja, o Bruce Lee é um grande, não somente um grande artista marcial, mas um grande filósofo. E tenho ele para mim como uma grande referência porque ele não se cristalizou ali, não se prendeu a nenhum estilo de arte marcial, né? No final das contas ele criou a própria arte marcial dele, o Jeet Kune Do. Mas o Bruce foi um cara genial, eu acho, em tudo que ele fez, não apenas no âmbito da arte marcial, mas no campo da filosofia também. Foi um cara genial e é por isso que eu tenho ele como a minha principal referência aí no mundo das artes marciais. Também tem o mestre dele, o Mestre Pimenta, que foi gigante, porém eu fico aí com o Bruce em primeiro lugar, por toda aquela história, todo aquele contexto em que ele viveu e pensar à frente do seu tempo, né? Há quem diga aí que o próprio Bruce foi o pai do MMA, porque lá atrás o Bruce Lee, ele tinha aquele pensamento de que a gente não podia se prender a um estilo de luta. Ele dizia que você tinha que ser capaz de fazer qualquer movimento para vencer o combate. Você tinha que ter aquele movimento tão bem trabalhado, ter uma conexão do teu corpo com a tua mente tão grande que bastava você analisar a situação e já ter uma resposta para ela, mais ou menos isso. Então, enfim, o Bruce Lee para mim é um grande gênio, é um cara que revolucionou na época dele, um cara que provou na prática aquilo que ele falava, né? Eu gostaria muito de ter visto o Bruce Lee lutar, sabe, competindo e tal, mas ele foi um grande cara que atuou ali no campo marcial, ensinando pessoas, no campo vamos dizer assim, da filosofia marcial. Ele foi gigante. E é por isso que eu tenho ele como a minha maior referência na arte marcial. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, respondendo aí as nossas perguntas lá do Instagram. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos, tá? E você que acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.